Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, antes de continuar o vídeo, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Quero agradecer imensamente as pessoas que estão fazendo comentários aqui e dão aquele apoio, aquela força, aquele incentivo, porque a gente realmente precisa, pessoal. Tá? A gente está lutando contra um sistema e muitos de nós estamos aqui na Terra para uma missão, inclusive vocês que estão ali do outro lado. Vocês não chegaram nesse canal por acaso, não pensem nisso. Você chegou aqui porque houve uma conexão com esse canal. Tá? E algumas pessoas no planeta vão sofrer o que nós podemos chamar de conexão, né, de consciência. Por quê? Porque muitos seres, você pode usar o termo entidade, eu prefiro usar assim, o termo de personalidade. Muitas personalidades não humanas estão conectando pessoas nos diversos cantos do mundo para acordar. Tá? Porque esses seres, essas personalidades não humanas estão fazendo um processo para constituir uma nova civilização a partir dos novos seres humanos que vão nascendo, tá? Porque os espíritos virginais vão descer à Terra para se encarnarem, exatamente porque não tem mais como manter essas almas velhas e antigas no planeta, né, essas personalidades, sendo que elas estão completamente perdidas, atônitas. Tá? Então, se você chegou até aqui e gostar do nosso vídeo, quiser ajudar, está aqui o Pix também, tá? Ah, você já está pedindo dinheiro. Olha, eu poderia dizer assim para você, eu não gostaria de fazer isso mesmo, sabe? Na minha opinião pessoal, meu canal não é monetizado, entendeu? Eu não tenho interesse de ficar com dinheiro de ninguém. Eu sou um rapaz de 53 anos, moro numa região do Pará e, graças a Deus, minha mãe foi muito simples, muito pobre, mas me educou muito bem. Não sou perfeito, nem daria para ser, né? Mas a gente tem que reconhecer o que é a missão da gente na Terra. Porque se a gente não descobrir qual é a missão da gente na Terra, não há como você, diríamos assim, você despertar, não há como você expandir sua consciência, não há como você aumentar sua percepção, não há. Tá? Porque haverá sempre um engodo sendo construído, haverá sempre novas religiões surgindo para enganar, para manter o demiurgo e seus arcontes, tá? Para manter o Jeová no poder, para manter o... Tá? Então Jeová, Yaldabaoth, Enlil, Alá, Brahma, é o mesmo ser. Tá, pessoal? É o mesmo ser. Ele está pouco se lixando para os seres humanos. Tem algumas pessoas, inclusive, que eu estou vendo por aí, perguntando que o Deus de Israel vai salvar Israel. Não vai salvar Israel. Desculpa eu falar isso para você, tá? O Deus de Israel não vai salvar Israel porque ele não é Deus. Tá? Assim como o Alá não o salvará
como não está salvando os islâmicos, os palestinos. Por quê? Porque ele não é Deus. Porque ele é o mesmo Jeová, Javé, Brahma, e é o mesmo Deus dos cristãos, que não é o Deus de Jesus Cristo. Ok? Então, as pessoas estão falando que essa guerra não tem nada de cunho religioso. Tem sim. No fundo de todas as guerras existe uma conotação religiosa. Tá? Então, começou agora uma onda de judeu aparecer em programação de Facebook. Eu sou contra todo ato de terrorismo. Eu sou contra todo ato de terrorismo. Eu sou contra todo ato de terrorismo. Eu queria que esses senhores judeus do Brasil viessem e dissessem para mim há quantos anos eles estão perseguindo o palestino. Fala aí. Tá? Estou fazendo uma pergunta séria. Querem debater comigo esse assunto? Primeiro, vocês não são herdeiros de Abraão, nada. Vocês não são do sangue de Abraão. Pare também de contar mentira para o povo. Tá? E essa mentira tem que ser sanada. Tá? Quer dizer que violência só é considerada violência e terrorismo quando é contra o povo santo, o povo escolhido, o povo que foi eleito desde o... E aí tem cristão defendendo Israel, sendo que, eu volto a fazer a mesma pergunta, quem matou Jesus na cruz? Você sabe disso? Então, tá? Você pega uma Bíblia escrita por um judeu, que nem essa aqui, ó. Tá? Aqui. Deixa eu encontrar aqui, pessoal. Pode mostrar as coisas, hein? Aqui, ó. Bíblia Judaica Completa. E você vai ver lá ele tirando o termo judeu, iudaios, para iudaitas, judaítas. Ok? Você sabe como que é que Jesus é tratado no Talmud? Que esses judeus atuais vivem? Porque isso aqui é só um disfarce. Desculpa dizer. A maioria deles vivem disso aqui, ó. Da Cabala. Tá? E do Talmud. Tá? Então, quem foi que matou Jesus? Quem... não, eu estou querendo trazer você para uma reflexão. Espera lá. Tá? O Islã reconhece Jesus Cristo, mesmo dizendo que ele é um profeta abaixo de Maomé, mas reconhece. Mas o judeu, alguns grupos aí nem sequer reconhecem a existência de Jesus. E pior do que isso, existem escritos talmúdicos dizendo que Jesus era filho de um soldado romano de um adultério de Maria. Que, portanto, ele chamava Pandera. Eles sabem do que é que eu estou falando. Então vem os hipócritas, os fariseus de hoje, os hipócritas, os doutores da lei, os arrogantes, porque esse povo sempre foi assim. Porque isso não é autoestima, é o contrário, é se achar que são os donos do mundo e que o resto é going. Mas nem todo mundo pensa isso. Lamento.
Lamento dizer que os que não pensam não estão falando o que não pensam. Porque deviam vir e dizer assim, eu não penso assim. Eu ainda não vi um judeu aqui no Brasil vir falar bem de palestino. Eu ainda não vi. Terrorismo. Estou contra o teu. Quem é a favor de terrorismo? Afinal de contas. Ninguém, né? É só que esse povo, volto a dizer, por todos os vídeos que eu já gravei, eu não sou antissemita, porque a minha família, vinda de Portugal, das regiões de Gália, da Galícia, e o meu sobrenome me garante que eu sou um judeu de ascendência sefadita. E os sefaditas não tem nada a ver com os Askenazim lá de Israel. Tá? Basta as pessoas estudarem um pouquinho. Mas aí o pessoal de CNN, de Globo, de Band, não sei o quê, são tudo tendencioso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles já vieram falar para vocês das 700 mil crianças sacrificadas lá na Palestina? Das 700 crianças? Não é 700 mil, não. É 700 crianças. Não, né? O grande problema é que o sistema está mudando. Todo mundo está percebendo. A coisa vai mudar. Esse falso cristianismo vai desmoronar, essas falsas crenças vão cair. O pessoal na África estão tomando a pé da história e mandando os europeus catar coquinho, porque só souberam explorar aquele povo lá e deixar eles na pobreza. Invadiram a África com seu cristianismo, impondo um Deus Jeová. O islamismo também invadiu a África. Cristianismo. Aí as pessoas que são cristãos ficam defendendo certas coisas de Israel como se fossem as coisas mais nobres. Eles deviam reler o Evangelho. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Esse pessoal aí não são cristãos. Eles botam o Novo Testamento aqui dentro só para fazer H. Mas eles são todos do Antigo Testamento, do Jeová que matou milhares de pessoas. Se quiserem a lista, eu forneço a lista, tá, completa, eu forneço a lista dos crimes bárbaros que foram cometidos ao longo da história da Bíblia. Se espremer a Bíblia, sai sangue. Já falei isso aqui várias vezes. Não defendo Hamas, não defendo Hezbollah, não defendo terrorista, não defendo lugar nenhum, inclusive no Brasil. Mas é preciso ter cuidado com o terrorismo psicológico que está sendo feito. Porque o que está sendo feito aqui no Brasil é colocar a população brasileira contra a Palestina. Vou repetir. O que está sendo feito aqui no Brasil pelos sionistas é colocar o Brasil, os brasileiros, contra a Palestina. Agora, no meu canal não vai passar isso aí. Tá? E não venham com seus complexos de vitimismo dizer que isso é antissemitismo. Não, não é, porque vocês não são os únicos semitas, queridos. Vocês são originários da Casária, Askenazes. Façam a genealogia da vida da família de vocês e me digam se vocês alguma vez, há 1.000 anos atrás ou 2.000 anos atrás, vocês moraram lá na região chamada hoje de Palestina, mas antes era chamada de Canaã. Não, não é? Quando chegaram em Canaã, já tinha um bocado de gente morando lá. Aí Jesus do Evangelho, que é o que esses evangelicopatas, doentes mentais e desequilibrados fazem, esse Jesus
combateu exatamente o Deus judaico e combateu exatamente o judaísmo. Vocês não venham para cá com nhenhenhê, que vocês não vão passar aqui com essa teologia falsa de vocês. Tá? Jesus olhava e dizia fariseus, e quem eram os fariseus? Vocês vão me dizer que ele não era o judeu. Fariseus hipócritas, que dás o dízimo do coentro e do cominho, mas são incapazes de exercer a misericórdia e o amor. Façam isso sem deixar de fazer aquilo. Fariseus hipócritas, que coais um mosquito, mas engolem um boi. Tirem a trave do olho de vocês para você tirar o cisco do olho do seu irmão. E não venha me falar que isso não é de agora. No grupo de Jesus, existia, na época de Jesus, já existiam os zelotas, que era um grupo rebelde que se rebelava contra a presença de Roma. Né? Você sabe o que esse pessoal, os sumos sacerdotes, a Carral hebraica, fundado pelo Esdras, o manipulador da Bíblia, você sabe o que é que ele fez? Eles fizeram? Eles foram lá julgar Jesus num tribunal religioso e disseram: não é melhor que um morra do que a população sofra. Roma tentou salvar Jesus. E muita gente quer negar isso. Pilatos tentou. A mulher de Pilatos teve sonhos. Disse: eu vim aqui, vou tentar. Isso foi... Os evangelhos foram criados pelos romanos, então eles tentaram limpar as mãos dos romanos. Não, não foi não. Calma aí. Tem muita interpolação nos evangelhos, é verdade. Né? Mas nós sabemos muito bem o que foi que aconteceu. Aí esses cristãos de meia pataca agora estão lendo o Apocalipse. A besta do Apocalipse. Isso que está acontecendo com Israel é cumprimento da Bíblia. Vão cuidar da vida de vocês, da família de vocês. Quando o Apocalipse foi escrito, no ano 100, já tinha acontecido tudo que o Apocalipse já tinha falado. Quando os evangelhos foram escritos, o templo já tinha sido destruído. E aquela profecia colocada na boca de Jesus, dizendo: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja demolido, tudo já tinha se cumprido. Parem com isso. Parem de querer inventar. Mais uma vez vocês vão errar. Mais uma vez vocês vão anunciar um apocalipse que não vai acontecer. Mais uma vez vocês vão errar fazendo o papel que o sistema quer. O sistema quer que vocês saiam propagando esse monte de zerda que vocês falam, para eles realmente fazerem acontecer a coisa. Então parem com isso. Deixem de contar mentira. Dá nojo de vocês. Então, por trás desse todo esse sistema aí, pessoal, armado, tá? Sabe a música lá do Cazuza? Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. É isso que a gente deve se perguntar. O que está por trás disso, pessoal? Que pactos e acordos estão sendo feitos por detrás das cortinas que não estão querendo mostrar? Por que eles estão fazendo surgir tantas crises no mundo para marchar a sociedade para o sinarquismo?
Escutem o que eu estou falando a vocês. Que sempre foi o projeto deles. Quando o pessoal fala sobre os Illuminati, muita gente começa a dizer que isso é conspiração. Oh, conspiração. Isso tem teoria da conspiração. Ah, vai te catar. Teoria da conspiração que estão fazendo aí. Teoria da conspiração é o que esses jornalistas que ganham 200, 500, 600, 1 milhão de reais, não tem vida de pobre, aí ficam lá querendo contar mentira, manipulando informações, tá? Achando normal 700 crianças, sabe, serem sacrificadas. Não? Fazendo terrorismo informativo, porque é o que vocês são, terroristas de informação, a serviço do sionismo. Eu entendo que vocês têm que ter medo mesmo. O islamismo é uma das maiores religiões do mundo, cresce muito em todo canto. Lamento, é vontade das pessoas. O Brasil é um país cristão, sim, mas vamos, botem a mão aí no freiozinho aí de vocês, porque cristão, entre aspas, o Brasil não é cristão. Se fosse, praticava as coisas que Cristo fala. Mas um Brasil que é cristão, que tem um malte, que fala um monte de merda, desculpa, tá? Um monte de gente fundamentalista religioso sentado ganhando dinheiro lá, pago pelo povo, dentro do Congresso Nacional, para fazer merda, para fazer zerda. Desculpa. Mas a gente vai entrar aqui nesse estudo aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês as famílias. Falar um pouco das famílias ricas do mundo que estão no controle. E você vai entender muita coisa. Tá? Você vai entender por que a Reuters, que é uma das maiores difusoras de informação, da onde as emissoras brasileiras bebem da fonte, quem são os donos da Reuters? Tá? Então, vamos sentar que o boi é manso. Vamos lá. Esse vídeo pode até cair, mas eu vou falar. Então vamos começando a falar da família Rothschild. Os Rothschild estiveram estreitamente envolvidos com os iluminados desde as origens destes. Depois que os iluminados bávaros foram descobertos, o poder central das sociedades secretas europeias se transferiu para o carbonarismo. Tá? Então, quem não sabe o que é, deixa eu falar aqui uma coisa. A Carbonária é uma sociedade secreta. E eu tenho um professor, aqui, ele tem canal aqui no YouTube, e ele, certa vez, mostrou, tá, a carta que a Carbonária brasileira enviou o presidente atual lá no primeiro mandato dele. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? O carbonarismo, né? Alta venda dirigida por Carl Rothschild. Os Rothschild possuem muitos membros e pertencem à 13ª linhagem. Não se preocupe, nós vamos ter vídeo falando sobre esse assunto. Uma das coisas mais importantes que seria preciso levar em consideração é que o poder efetivo da descendência dos Rothschild está escondido nas linhagens secretas. Seria preciso fixar-se também em família como os Bauer, os Sansons e muitos outros sobrenomes. O antepassado comum da família de banqueiros judeus, Meyer Amescal Bauer,
era cambista em Frankfurt der Main, na Alemanha. Entre as coisas que administrou foi os bens do príncipe eleitor Guilherme de Reis. Obteve grandes lucros realizados durante a Revolução Francesa e as transferências de fundo do mesmo príncipe. Então, a primeira coisa que é bom notar aqui, ó. Tá aqui, ó, a origem. Porque seu pai, Moses Amschel, que é nome complicado, né, gente? Amschel Bauer, havia posto na entrada da sua oficina um escudo vermelho com a estrela de Davi, composta por 6 pontas, em homenagem aos judeus da Europa Oriental. Meyer, tá? Bauer mudou seu sobrenome para Rothschild. É importante assinalar que a estrela de Davi, hexagrama, tá? Também é conhecida como signo Salomão. É um símbolo de origem mágica obscura. Aqui eu quero fazer uma intervenção para dizer que o autor do livro está errado. A estrela de Davi tem 5 pontas. A estrela chamada signo Salomão tem 6 pontas. É totalmente diferente. E as conotações também são diferentes. Apesar de serem muito simbólicas, elas têm diferenças sistemáticas, principalmente no aspecto no que se diz respeito à magia. Ok? Muito bem. Isso nós estamos falando dos Rothschilds, né? Certo? A estrela se emprega hoje como um símbolo de Israel, mas não é judaica. Não é judaica. Ok? O hexagrama usado nas antigas religiões mistéricas era o símbolo de Moloch, Astarte e outros. De fato, o hexagrama era usado para representar o quê? Saturno. Então, meus amigos, são várias famílias, eu não vou poder ler tudo, né? Mas eu vou tentar pegar alguma coisa de cada família. Os Rothschilds não só exercem grande influência e poder sobre sociedade secreta, mas também em igrejas que pretendem ser cristãs. Olha aqui. Eu vou dizer para vocês. A Babilônia não é a Igreja Católica. A Babilônia é o cristianismo todo, que é controlada por esses cidadãos, por essa família. Quantas igrejas são financiadas no Brasil? Vocês acham que igreja surge do nada? Pequenas igrejas, grandes negócios. Né? Para que servem essas igrejas? Além de darem um lucro formidável, porque não pagam imposto, não fazem nada, esse pessoal. Tá? Vivem do bom e do melhor e enganando o povo com uma teologia mentirosa, falsa e enganadora. Tá? Eles dão um exemplo aqui. O exemplo é o Exército da Salvação, que adotou o escudo vermelho como seu logotipo por sugestões dos Rothschild. Tá? Então, eu vou dar um pulinho para a gente passar para a próxima família, porque senão a gente não lê nada. Tá? Ainda sobre os Rothschild, os Rothschild financiaram, entre outras coisas, a guerra entre o Japão e a Rússia, entre 1904 e 1905, a fracassada Revolução de 1905 na Rússia. Da mesma maneira, sabe-se que a Inglaterra só pôde ganhar a Primeira Guerra Mundial
graças ao capital Rothschild e seus sócios. Tá? E aí, meus amigos, tem um monte de coisa. Tá? E eu vou para outra família, porque senão a gente eles são, olha, uma das coisas que os Rothschild são, olha, tá aqui, ó, isso aqui, ó. Eles são responsáveis pelo Federal Reserve Bank, quer dizer, o FED dos Estados Unidos. Tá? Então, vocês já sabem por que os presidentes dos Estados Unidos fazem zerda nas calças e são obrigados a fazer o que esse povo quer. Agora vamos para os não sei se pronuncia Warburger ou Warburger, tá? O grupo Warburger é um dos principais sócios dos Rothschild. A história deles não é não é menos intrigante que a dos Rothschild. A tradição bancária desta família judia é muito antiga. De acordo com o livro, tá? A história da linhagem de sangue desta família pode remontar até o ano 1001 depois de Cristo. Os antecessores da família, depois de terem fugido dos muçulmanos, estabeleceram-se na Espanha. Depois das perseguições de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, a família instalou-se na Lombardia, norte da Itália. Os anais da família indicam que o sobrenome de um dos seus antecessores, Simon von Cassel, transformou-se em Warburger, quando ele recebeu em 1559 a permissão para estabelecer-se na cidade, tá, do mesmo nome, no reino de Westfália. Ok? Então, já vão anotando aí que eles têm uma raiz. Ok? Eles têm uma raiz. Eu vou pular mais aqui para frente para botar. Bora lá. Terceira família, os Rockefeller. O investigador dos Rockefeller verá que eles meteram as mãos e manobraram política dos Estados Unidos ao longo do século XX. As decisões que este país tomou e as direções que seguiu são resultado de inúmeras ordens que os Rockefeller dariam aos sócios. Tá? Os Rockefeller também têm origem judaica. Migraram da Espanha para os Estados Unidos. O mais famoso Rockefeller foi um influente industrial, financista e membro da mesa redonda, John Davidson Rockefeller. Esse foi o homem mais rico do seu tempo. Com uma energia indomável, estabeleceu o Trust da Standard Oil, né, que acabou controlando 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. É preciso levar em consideração que os trusts constituíam associações de corporações que comercializavam algum produto particular. Tais associações eram economicamente tão poderosas que dominavam o mercado de maneira tão abarcadora que podiam eliminar toda tentativa de competição. Tá? Então vocês estão vendo primeiro a origem deles. Aí vocês estão vendo o ramo de cada um deles. Como eles controlam o mundo. Tá? Ainda tem gente que diz que não, isso é teoria da conspiração. Então, quiser acreditar, acredite. Se não quiser, fique para aí. Eu estou cumprindo a minha parte, né, de falar. Okay? Vamos falar da quarta família, os DuPont. Os DuPont estão recobertos de um tanto segredo que nem mesmo se suspeita que essa casa exista. Os DuPont, com todas as famílias dirigentes
dos Illuminati regulamentam os matrimônios de seus filhos e muitos dos seus primos, e muitos dos primeiros matrimônios se realizam entre primos. As biografias da família Dupont geralmente colocam a origem do matrimônio de Samuel Dupont e Anna Alexandrine Montechanin em 1737 em Paris. Embora Anne fosse uma huguenote, era também uma médium que servia de ligação com o mundo dos espíritos. Tá? Então, você já vai vendo aqui, tá? O filho de Samuel e Anne, Pierre Samuel Dupont, foi o primeiro Dupont que alcançou a celebridade que pôde ser ligado diretamente aos Iluminados. Em 1774, o pedido do rei Stanislau Augusto organizou um programa nacional de educação na Polônia. Em 1799, emigrou para os Estados Unidos com sua família, a pedido do presidente Jefferson. Como na Polônia, colocou em funcionamento um plano de educação nacional. Tá? Esse sistema de educação era um objetivo dos Iluminados para controlar a educação na atualidade. A Unesco está sendo utilizada para estimular a agenda educacional de uma nova ordem mundial. Tá? Então, antes que alguém venha aqui e diga assim, isso é mentira, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Meus amigos, cada dia vai caindo as máscaras estão caindo, vão cair. Não há quem segure mais. Esse pessoal pode saltitar e pular e fazerem guerras, fazerem revoluções, tudo vai desmoronar. Escutem o que eu estou falando para vocês. Tá? Então, agora vamos falar da quinta, os Russell. A família Russell não só desempenhou um papel importante no tráfico de ópio dos primeiros anos do século XIX e do mormonismo precoce, mas também é responsável pela criação da ordem de Skull e Bones, Caveira e Ossos, e da Wattscoulter Bibler, Tratado de Sociedade, a famosa Sociedade de Bíblias e Tratados da Atalaia das Testemunhas de Jeová. Um dos sistemas de segurança dos Iluminados é o Trust Russell, hoje conhecido como Corporação Legal da Ordem da Caveira e Osso. Essa sociedade secreta foi fundada por William Russell na Universidade de Yale. Muitos proeminentes políticos dos Estados Unidos, como por exemplo o presidente George Bush, foram iniciados nessa sociedade. Ok? Aí eu vou... Olha só, prestem atenção aqui, que eu vou ler agora. Charles Tasso Russell nasceu no dia 16 de fevereiro de 1852, perto de Pittsburgh, na Pensilvânia. Depois que os Iluminados revelaram que Charles Tasso Russell pertencia a uma das 13 linhagens, ele fundou, com a ajuda dos Iluminados, a Sociedade Watchtower, ou seja, a Organização dos Testemunhas de Jeová. As últimas palavras de Russell antes de morrer foram: por favor, envolvam-me em uma toga romana. A maioria dos leitores certamente não poderá entender como uma pessoa que está agonizando não tenha outra preocupação senão ser envolvida em uma toga romana. Todavia, para os membros da maçonaria, não é nenhum mistério. A toga romana ocupa um lugar importante no vestuário dos maçons dos graus mais elevados dos Estados Unidos. Então, Charles Tasso Russell, que fundou os Testemunhas de Jeová, era dos Iluminados e era da ordem maçônica.
O outro era do mormonismo. Então vocês vão vendo aí. Vão vendo aí. Que tem de cardeal, bispos, padres e até papas ligados à maçonaria não é sopa. Tá? Eu vou pulando aqui, gente, porque é muita coisa. Aí vamos para cá, para outra família, os Onassis. Né? Em 1928, os Iluminados, que controlam a maioria das companhias petrolíferas, reuniram-se no castelo de Achimekari e subscreveram formalmente o acordo de Achimekari, mediante o qual dividiram o mundo em um cartel internacional. Esta é a razão pela qual você pode observar que os caminhões que transportam gasolina para todos os postos de diferentes marcas são sempre os mesmos. Se o leitor entende que o petróleo do mundo tem sido monopólio dos Iluminados desde 1928, isso ajudará a entender o que Aristóteles Onassis, o homem que construiu a maior linha de navios tanque petroleiros do mundo, era também um dos Illuminati. Então esse aqui, os Onassis são o quê? Controlam o quê? Petrolíferas. Devem ter ações aqui da Petrobras, né? Sendo deles, né? Vocês entendem a coisa? Ok? Eles controlam tudo, pessoal. Eles controlam quem se elege, quem não se elege, quem vai ficar, quem não vai ficar. Dinheiro tem sido enviado para o Brasil para financiar movimentos de ultradireita aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Assim como tem dinheiro vindo para financiar a esquerda. Eles jogam com as duas mãos. Mas houve financiamento desses grupos que existiram aí no passado, vem para a rua, vem não sei para onde, papapá, tudo financiado. Ou vocês acham que isso surge do nada? Então as pessoas que vivem alienadas, e aí é que está o problema, porque quando a gente fala de despertar, não é só uma questão de despertar espiritual não, pessoal. É uma questão de despertar também intelectual, um despertar de pensamento. Você começar a perceber que essa porcaria de Matrix tem controladores que estão a serviço do grandão, que estão a serviço dos arcontes e do demiurgo, que são esses seres, tá? Essas personalidades que não morrem, mas transmutam de corpos, tá? E que estão aí, tá? Então eles fazem guerra, acabam com guerra, fazem guerra, acabam com guerra. Vocês querem quanto que a guerra da Ucrânia vai acabar? Demora muito. Tá? Aí vai ficar esse perrengue lá no Oriente Médio e vai se agravar. Escutem o que eu estou falando a vocês. Vai se agravar. Porque onde existe fanatismo, existe manipulação. Para você manipular alguém, basta você tornar aquela pessoa fanática. Aí você manipula. Correto? É isso que está acontecendo. Existem judeus manipulados, existem islâmicos manipulados, católicos, protestantes, brahmanistas, hinduístas, o que você imaginar, gente. Eles estão por trás desse controle, porque não há coisa melhor para controlar as pessoas do que religião. Nem o Estado tem poder de controle sobre o cidadão, mas a religião tem. Tá? Vamos lá. Então falamos dos Onassis, né? Onassis.
Agora vamos falar de outra família. Os Bundy. Tá? Os Bundy. Não vai confundir com outra palavra. A família Bundy ou Bundy, sei lá, né? Depende do inglês, eu não falo inglês, nem tenho interesse de aprender inglês. Desculpa. Né? É uma antiga família norte-americana que faz parte do establishment. Acho que é assim. Se não for, perdoem. Vocês parem o vídeo, leiam, né? É um negócio meio... Todavia, salvo poucas exceções, como os dos congressistas, Salomon Bundy, dos inícios do século XIX, a família não chegou ao conhecimento público senão até o século XX. Tá? Harvey Rochester Bundy foi iniciado na Ordem da Caveira e Ossos em 1909. Harvey não só chegou a ser nomeado secretário de Estado associado, mas também assistente especial do secretário do Tesouro norte-americano, residente especial e assistente especial do secretário de Guerra durante a Segunda Guerra Mundial. A Harvey foi também uma das figuras chaves na supervisão do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. Era o homem-chave do Pentágono, seguiu como elemento de ligação entre o Departamento de Guerra e o Office of Scientific Research and Development, sei lá, é o cacete aqui, pessoal. Desculpa, mas eu detesto quando eu leio textos, eu tenho que ler os textos, porque esses textos a gente vai, pessoal, em busca, e é muito difícil de ser encontrado esse texto, tá? Quero falar isso para vocês. Vocês não imaginam o sacrifício que tem a gente ficar na frente aqui do Note e tentar encontrar coisas boas, concretas, porque tem muita porcaria aí na internet, tá? Então, me perdoe mesmo, né? E em 1952, esse Harvey tomou posse, tá, lá nas mãos de John Foster Dulles. Né? Essa instituição foi a principal instrumento utilizado pelos iluminados para financiar vários projetos isentos de impostos. Tá? Novidade, né? Então eu vou pular aqui, vamos para outro, os Freeman. Tá? É interessante a família Freeman, que ninguém pensaria que alguém dessa família fizesse parte dos dirigentes iluminados. Tá? Tal qual os Rothschild. A família Freeman também tem membros na 13ª linhagem. Não só o Nelson Rockefeller e os Bundy, mas também os membros proeminentes da família Freeman foram conselheiros importantes do presidente dos Estados Unidos, tá? Foram grão-mestre da ordem secreta do priorato de Sion, tá? Muitos presidentes e congressistas orientam-se pelo conselho dele e suas instruções, mas a maior parte dos norte-americanos nem mesmo ouviu falar dele. O presidente não só escutava o conselho e as ordens, tá, de Calhoun Freeman, mas também o de Roger A. Freeman, outro membro da família. Este serviu como conselheiro de 2 presidentes, apesar de os norte-americanos mal tenham ouvido falar deles, como dissemos. Tá? Outra família, os Kennedy. Robert Anton Wilson é um especialista em ocultismo e participante regular da Central Ohio Star World Festival de bruxas e pagãos, que em muitíssimas ocasiões se declarou publicamente agnóstico e grande administrador de Aleister Crowley,
famoso Aleister Crowley, tá? Que tem livros aí que tem um monte de gente que adora ler esses livros desse pessoal aí. Escreveu livros para bruxos e seguidores da New Age, né? Certo? É interessante que um homem tão informado como Wilson declare que a família Kennedy é uma importante linhagem ligada aos Iluminados. A semente de... Lembra-se quem foi os Kennedy, né? Os Kennedy teve o presidente lá que foi executado, né? Vocês sabem, né? Exato. A semente de Brian Kennedy, o primeiro Kennedy, também conhecido como Brian Boru, esparramou-se em numerosas importantes famílias reais. Os Kennedy apresentam-se com realeza na Escócia, por exemplo, Archibald Kennedy, melhor conhecido como Marquês de Ailsa, né? Que foi o 15º Earl Consilis, casou-se com Mary, filha do rei Roberto III. Está bastante claro que a família Kennedy teve origens na Irlanda. Os Kennedy são descendentes de Brian Boru e seu sobrinho, que pronunciava seu nome como Sidney. Depois, esse nome passou a ser Kennedy. Tá? Originalmente eram de linhagem de Delcation e viviam na área próxima a Killaloe, né? Os O'Brien, os McNamara, os obrigaram a transferir-se para outros territórios, onde transformaram-se em Lords of the Orme, e que hoje é ao norte de Tipperary. Lá pelos anos 1600 aparece um ramo escocês dos Kennedy, tá? Então vocês já viram aí que a família Kennedy é muito grande o que se fala de cada família, né? Mas eu quero dar o básico para que a gente entenda, tá? Os Collins. Os Collins são uma antiga família da Nova Inglaterra, uma das famílias mais poderosas do mundo. O nome Collins originou-se nas Ilhas Britânicas. Na Irlanda começou como War Collins e na Escócia como Collins. Mantiveram-se longe da evidência, mas têm mais poder que os Rothschilds e os Rockefeller. Muitos Collins foram membros do clube satânico do fogo infernal, que praticava rituais secretos. Secreto. Né? Seus membros são pessoas de muito importante colocado em altos postos do governo britânico, do primeiro-ministro e chanceler da Fazenda Real, o primeiro lorde do almirantado do príncipe de Gales, e assim como dos Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Tá? Então, é tanta da coisa, pessoal, que é terrível, né? A família Collins esteve relacionada com a feitiçaria desde a chegada da Nova Inglaterra, na década de 1630. Né? Então, aí, meu amigo, é muito podre. Tá? É muita coisa, é terrível. E a gente nem sequer ouve falar desse pessoal, sabe? Tá? Os Astor, os cordéis das marionetes que estão por detrás da grandes acontecimentos no mundo não podem ser vistos pelo público. Mas procuramos a origem de alguns desses acontecimentos e veremos outra importante família que ajuda a mover os cordéis do mundo, a família Astor. O Royal Institute International of fachada do grupo Mesa Redonda, em Londres, foi criado como ajuda dos Astor. Tá? O RHA
é o braço britânico do poderoso Council on Foreign Relations, né, dos Estados Unidos. Ambos foram criados para fazer com que a política exterior dos governos se ajudasse às ambições da elite. Ao contrário do que o povo pensa, a Grã-Bretanha, em nível de iluminados, o sócio dominante entre os dois, tá? O RH está registrado como uma organização caritativa em que tem rainha como patrona e que está apoiado por um conjunto de companhias petrolíferas mundiais, empresas transnacionais e organizações líderes no meio de comunicação, incluindo a BBC, tá? E seu World Service, tá? Então, olha aí, aqui já começa a aparecer as grandes emissoras, tá? Certo? Então, já vai vendo aí, pessoal, tá? Aí nós vamos agora para os Li. Já vão entender. A família Li tem uma longa história na China. Conta-se que muitas anedotas. Durante a dinastia Tang, concedeu-lhes a honra de levar o incrementado nome Li, cerca de 15 outros nomes. Li Yuan foi o fundador da dinastia Tang, que durou do ano 618 até 906 da era cristã. Sucedeu-lhe seu filho Li Shimin. Foi esta dinastia que se introduziu na China a imprensa e o papel moeda. Atualmente está claro que a China comunista está cooperando com a nova ordem mundial, que não é mais comunista coisíssima nenhuma, tá? É tão capitalista quanto os Estados Unidos, tá? Os bancos dos iluminados durante anos estiveram fazendo empréstimos à China comunista. O enorme Bank of East Asia, B, é dirigido por Li Wokpo. O B entrou em associação com companhias coligadas com os iluminados, por exemplo, com G. Vanburg, né? Os Rothschild Rockefeller têm uma estreita ligação com os Li da China Vermelha. Por isso, o primeiro-ministro da República da China, Li Peng, comunista de linha dura, visitou os Rockefeller e outros capitalistas quando foi a Nova York. Não foram identificados os comunistas como os maiores inimigos dos capitalistas? Né? Aí você vê que diacho, né, que a história vai mostrando para a gente. Tá? Eu tenho muita pena, pessoal, de que as pessoas, por não conhecerem isso aqui, vejam, nem todos aqui são de origem judaica, mas uma grande parte deles são. Tá? E geralmente asquenazes. Então eles controlam esse sistema. Então nós temos que ter muito claro isso na cabeça da gente. Né? Não adianta mais hoje a gente fingir que, sabe, os governos estão tudo na mão desse pessoal. Tudo na mão desse povo. Eles fingem-se de inimigo, briga, tal, discurso, papapá. Na surdina das madrugadas, eles se encontram em lugares secretos para se confraternizar e para cultuar o Gadu, o Baphomet, que é o mesmo Jeová, Javé, Alá, Brahma e etc, etc, etc. Tá? Mas vamos lá. Sigamos. Né? Eu não quis deixar vocês sem um vídeo aqui hoje, porque é preciso aproveitar os momentos históricos
Porque, às vezes, pessoal, a gente não terá tempo, né? Vocês conhecem esse rosto aí, né? Essa figura, né? Aqui eu vou ler o seguinte, olha. Eles chamaram essa ilusão judaica radicalmente paranoica de conquista mundial de sionismo mundial. Que o sionismo mundial, pessoal, tem tudo a ver com a nova ordem mundial, ok? O sionismo mundial tem tudo a ver com a nova ordem mundial. E deixa eu falar aqui para vocês. Eles, sinceramente, eles sabem que o demiurgo, tá? Que o demiurgo, certo? Iau da Baote, Jeová ou Javé ou Yahu, tá? Alá, tá? Brahma, ok? Vocês vão ver, né? Eles sabem que este ser aqui, desculpe se alguma palavra estiver errada, ele sabe que o demiurgo, Yalda Baote, Jeová, Javé, Alá, Brahma, ele sabe que é o mesmo. Ele sabe que ele se chama Gadu, ele sabe que ele é o mesmo Baphomet, ele sabe disso. Ele sabe que os arcontes sobrevivem da adoração e do sacrifício de pessoas. Então eles querem implantar o sionismo mundial. Aí eles infiltram um monte de sionista aqui no Brasil, dentro do governo federal. Os sionistas estavam tanto no governo passado como nesse. Eu vou fazer outro vídeo para a gente ver, identificar alguns aqui do Brasil. Correto? Porque vocês vão saber que aqui no Brasil está cheio deles. Tá? Cheio. Então, o sionismo mundial, que na verdade é uma forma de talmudismo babilônico. Porque eles são muito mais ligados ao Talmud do que propriamente ao Taná. Tá? O sistema foi planejado para usar os judeus como cobertura, mas também para ungí-los com um poder monetário babilônico, a fim de usá-los como recorte e mais tarde serem sacrificados a Lúcifer em 2 etapas. A primeira etapa será planejada, etapa seria a planejada Segunda Guerra Mundial, com campos de trabalho, tá, daquilo que aconteceu, sem suprimentos, resultando na morte de cerca de 200 mil, vocês sabem, 200 milhões, eu acho, daquele pessoal, por fome, doenças, tá, etc. Este número é 5% do que afirma a máfia casariana, também conhecida como sionistas mundiais. O segundo grande sacrifício seria o final, quando o rei, tá, da nova ordem mundial fosse colocado no poder. Ok? Até então, os Rothschilds, mais uma vez, se transformariam em uma identidade completamente nova, não associada ao judaísmo e a nenhuma forma, nem mesmo ao sionismo mundial. Tá? Olha só. Vocês vão
observando a relação das coisas, tá? Tem algumas coisas aqui que eu nem posso ler, tá? Que se eu ler, a gente vai o coisa aqui vai... Vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha esse senhor aqui. Ah? Quem são? Né? Olha aqui, ó. Ah? Algumas coisas aqui. BBB, babá. Ah? Tem algumas coisas, tá, gente? Eu tô pulando para não ter que falar coisa aqui, tá? Que olha aqui, né? Isso aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Olha, bombardeio israelense na faixa de Gaza. Não é de hoje. Esse texto aqui, pessoal, é antigo. E já acontecia isso aqui, ó. Vocês já perceberam que são quase como repetição de imagens? Tá? Então, aqui, ó. Tá? Uma recente pesquisa genética revisada por pares de Johns Hopkins, realizada em por um respeitado médico judeu, mostra que 97,5% dos judeus que vivem, né, em Israel não tem absolutamente nenhum DNA hebraico antigo, portanto não são semitas e não tem nenhum vínculo de sangue antigo com a terra da Palestina. Vou repetir bem aqui, que depois eu não quero fanático vindo aqui falar zerda, tá? Uma recente pesquisa genética revisada por pares, tá? De Johns Hopkins, realizada por um respeitado médico judeu, mostra que 97,5% dos judeus que vivem em Israel não tem absolutamente nenhum DNA hebraico antigo. Portanto, não são semitas e não tem nenhum vínculo de sangue antigo com a terra da Palestina. Tá? Em contraste, 80%, olha aí, agora vocês vão ver aqui a coisa. Por que que esse pessoal são perseguidos? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Em contraste, 80% dos palestinos carregam ADN hebraico antigo e, portanto, são verdadeiros semitas e têm laços de sangue antigos com a terra da Palestina. Agora, vejam, isto significa que os verdadeiros antissemitas são os israelitas que estão a roubar as terras palestinas para construir colonatos israelitas, e são os israelitas que tiranizam e tá, em massa palestinos inocentes. Tá? Eu já falei para vocês que eles vêm da onde? Eles são da Casária. Tá? São da Casária. São dessa região aqui, ó. Então tá. Vá prestando atenção aí. Ok? Uhum. Entretanto, a MC Rothschild percebeu que não poderia permanecer escondido ao público por muito tempo. O menor que transformasse novamente e expandisse a sua liderança secreta. Então eles trabalharam duro para se infiltrar e sequestrar ainda mais a maçonaria em suas ramificações secretas e introduziram membros importantes em sua rede de, não posso falar, em rituais tá? Também não posso falar. Além disso, membros chaves do Congresso
foram introduzidos na sua rede S secreta, tá? Então, vamos lá, pessoal. Muita coisa, né? Colin Powell, né? Segura um frasco de faça das armas a destruição em massa no Iraque, tá? Esse cara aqui, tá? Alegou que isso aqui era arma química que tinha no Iraque. Mentira, eles não, nem foi por causa do petróleo, não, que eles foram para lá. Foi porque eles foram para lá para descobrir algumas coisitas mais sobre os Anunnaki que viveram naquela região, né? Certo? Então eu vou dar mais um sartinho aqui, tá? Tem muita coisa aqui pesada, gente. Aí eu prefiro não ler, porque senão o vídeo não vai adiantar muito, tá? Mas tem muita coisa, né? Tá? A ordem de Bibi Netanyahu para pesquisar e realizar ataque nuclear à América em 11/9 tá? Ficaria na história como um dos maiores erros do MC, tá? É aquele que será responsabilizado pela sua exposição e destruição, tá? Pelo mundo que está agora se unindo contra eles. Os russos vazaram agora os arquivos da AIEA e do Sandy Labs e do Abdanja, que lhes foram fornecidos por Edward Snowden. Tá? Em breve, todos esses arquivos serão fornecidos a todos os americanos e ao mundo através da internet, e isso não pode ser impedido. Tá? Eles estão esperando o momento certo para divulgarem isso tudo. Tá? Eles sabem o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro, pessoal. Tá? Tá? Aqui tem coisa aqui, meus amigos, que dói na alma quando a gente olha. Eu não quis ler tudo, tá? Depois, se você der uma paradinha lá no vídeo, talvez dê para você ler algumas coisas, né? Mas você vai entender por que eu não quis fazer a leitura, tá? Porque tem palavras, tá? Falando sobre aquele cidadão, sobre o acontecimento, tá? Aquela coisa toda, que ninguém pode falar, que o complexo de vitimismo é tão grande que aí começa aí entendeu? É terrível isso, entendeu? Então, o que eu quero dizer a vocês pessoal, a hora de acordar é agora. Se a gente não acordar, esse pessoal que estão a serviço dessas personalidades, tá? Que chamaram de Anunnakis no passado, chamaram de Elohim na época da Bíblia, e na época dos Gnós chamaram de Arconte, eles vão continuar dominando. Tá? Eles vão continuar dominando. Correto? Então a gente precisa ter muito cuidado com as informações que estão sendo passadas para nós através dessas redes de televisão. Tá? Pergunta se eles estão transmitindo imagem da Al Jazeera, da TV Al Jazeera. Não estão. Estão transmitindo imagem de quem? Da Reuters, né? E etc, etc. Né? Então, pessoal, muito cuidado. Eu já vi algumas coisas acontecendo ali na Globo que a gente percebe que existe
algumas pessoas ali que tentam disfarçar, mas, entendeu? Tem uma jornalista lá, tem duas, que elas têm uma posição assim muito contundente. Eu temo que essas duas jornalistas não ficaram muito tempo por ali, porque eles gostam muito daquele lá dos Estados Unidos que fala um monte de porcaria, achando que todo mundo é tolo, tá? Aí tem um outro que falou esses dias agora, malharam tanto ele, né, dele falar um monte de zerda, entendeu? A gente percebe que eles estão tipicamente do lado de Israel. Não, eu também não concordo com o que aconteceu, não, com aquelas pessoas lá em Israel. Mas também não posso concordar que Israel se ache dono do mundo, invada terras que eles vêm invadindo há 70 anos, sendo que eles não têm sangue nenhum, tá, de semita, são na maioria casaristas, porque os sefaditas não estão lá, os samaritanos é uma comunidade muito pequena, tá? Os galileus desapareceram. Então, é importante você entender os meandros dessa coisa, porque na aparência eles falam do Hashem, do Eterno e não sei do que mais, né? Vocês já perceberam isso, né? Eles falam tudo isso aí você jura que eles realmente, né, e tal, mas no fundo, o livro de cabeceira deles é o Talmud Azohar, né? Azohar, tá? Azohar, tá? Senão eu não sei nem por onde está aqui eu tenho, tá? Então eu quero deixar claro a vocês que não se trata de ser do lado A ou B, se trata de ser do lado da verdade. E é o que a gente não está vendo nesse momento. É um monte de gente contando mentira, tanto de um lado quanto do outro, sem ser verdadeiro. Mas vale dizer, ninguém pode concordar com sacrifícios humanos, nem de um lado nem de outro. Mas a gente já percebeu que do outro lado está sendo muito mais sacrificoso, porque 700 crianças, tá? Você sabe o que aconteceu. E isso não pode ser considerado normal, pessoal. Isso aí é energia sendo levada pelos arcontes, tá? Pelo demiurgo, por essas personalidades que eles dizem que são não humanos, não orgânicos, etc. e tal, que na verdade eles são, sim, orgânicos, têm fisicalidade, corporeidade, e a única habilidade que eles têm é de transmutar. Eles não morrem porque eles fazem transmutações constantes, tá? E por aí vai. Fora os híbridos que estão por aí e que estão aí, e fora essas famílias, as 13 famílias, ou as 12 famílias, mais a 13ª, que é a grande. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Não vamos encher o nosso coração de ódio, nem de rancor, nem de nada disso, mas vamos encher o nosso coração de verdade, de luz, saindo da ignorância e tendo uma iluminação lógica, intelectual, tá? Para que a gente possa ver que essa Matrix é tudo manipulação. Tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.